Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus. O projeto Auxílio ao Mestre está de volta. Eu já estou aqui de posse da revista que estaremos estudando nesse trimestre de 2017, terceiro trimestre. O tema adotado pela CPAB: a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Eu tenho a certeza que esse material será uma bênção de Deus na sua vida e a CPAD, mais uma vez, foi muito feliz na escolha do tema. E nós queremos, meu irmão, nesse trimestre, na direção do Espírito Santo de Deus, trazer aprendizado, conhecimento, informação, mas acima de tudo, que o Espírito Santo nos capacite para sermos pessoas melhores, para capacitar outras pessoas para estarem preparadas para a volta do Senhor Jesus. Em vão é a oratória, a eloquência, o conhecimento ou a teologia humana, se no final nós não estivermos preparados para a volta do Senhor, ou pior, a trombeta soar e nós ficarmos para trás. Você que é professor e professora da escola bíblica dominical, você tem a responsabilidade de transmitir o conhecimento de Deus para a vida dos seus alunos, das pessoas que Deus colocou sobre a sua tutela, sobre a sua confiança. Sejamos, antes de tudo, de ser ensinadores, sejamos pessoas que vivem a palavra de Deus. Aí teremos o peso de transmitir não somente o conhecimento, mas o nosso testemunho de vida. Vamos então, meu amado, lição de número 1 desse nosso terceiro trimestre de 2017. Lição de número 1. Inspiração divina e autoridade da Bíblia. Vamos então à introdução. A Bíblia é a revelação da vontade e do plano de Deus para o homem. Foi escrita em uma linguagem simples e não acadêmica. Não traz e nem tem a pretensão de dar todas as respostas a todos os questionamentos humanos, pois muitos destes estão reservados para a eternidade. O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro que contém a vontade de Deus, a direção de Deus, o projeto de Deus para a vida do homem. Ela aponta o caminho do céu, o caminho do reencontro, da reconciliação da criatura com o seu Criador. Mas nós precisamos ter em mente que a Bíblia, escrita por Deus, revelada por Deus, na direção de Deus, ela não tem e nunca teve a pretensão de trazer todas as respostas a todos os questionamentos humanos. Nós precisamos ter isto em mente enquanto professores, enquanto amantes da palavra de Deus. A Bíblia não tem a proposta de trazer todas as respostas e nem trará muitos questionamentos, muitas indagações. As respostas estão reservadas para a eternidade. Há muitas incógnitas, há muitos dilemas, há muitos segredos e mistérios dentro da Bíblia e também no nosso dia a dia. Muita coisa nós aceitamos pela fé, porque a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Então ela não tem a pretensão de trazer todas as respostas, mas ela tem as respostas certas para levar o homem a se reconciliar com seu Criador. Vamos ao tópico de número 1, revelação e inspiração. Vamos falar sobre esses dois assuntos, o que é revelação e o que é a inspiração sobre a ótica divina quando o assunto diz respeito à Bíblia. Subtópico de número 1, revelação. É o ato de trazer à luz
aquilo que estava oculto ou imperceptível. Todo o conhecimento acerca de Deus se dá através da revelação que ele permite de si mesmo. Do contrário, seria impossível ao homem conhecê-lo. As filosofias meramente humanas jamais compreenderão a Deus. Meu amado, o que é a revelação? A revelação é trazer à luz aquilo que estava oculto, imperceptível ou escondido. A revelação de Deus, ele traz revelação ao homem. Deus, ele rompe o silêncio lá no Jardim do Éden. Nós vemos que esse Deus, ele quer ser um Deus pessoal, não um Deus distante. É um Deus que fala, é um Deus que se revela, é um Deus que ao longo dos tempos da história humana, ele tem se revelado de diversas formas e de diversas maneiras. E todo conhecimento que nós temos de Deus foi aquilo que ele nos permitiu conhecer. Ninguém conhece algo da parte de Deus ou de Deus que não tenha sido permitido previamente da parte de Deus. Porque, do contrário, se não é Deus se revelando, nós jamais descobriríamos que ele existe. Então, ele rompe o silêncio. E as filosofias humanas e as suas ideologias jamais conseguirão compreender, alcançar a dimensão da grandeza do propósito de Deus. Então, as filosofias meramente humanas, elas jamais poderão compreender a Deus na sua essência. Eu uso aí uma imagem de um filme fotográfico, um filme de 135mm, a turma da era digital talvez não conheça, mas era isso aí que eram feitas as fotografias. Então fazia a foto lá dentro daquele potezinho amarelo, ali ficava essa película. E quando fotografava, levava para revelar. Revelar era trazer à luz aquilo que estava oculto. Isso aí é a revelação. Eu uso essa linguagem para trazer um pouco mais de entendimento sobre o que é revelar. É trazer à luz o que estava oculto, obscuro ou despercebido. Assim é o que Deus fez. Deus trouxe revelação sobre si mesmo para o homem. Uma reflexão. Deus não se deteve. Ele desejou se revelar ao homem, obra-prima da sua criação. A Bíblia é a revelação deste Deus todo-poderoso que deseja se revelar ao homem, apontando-lhe o caminho para o céu. Meu amado, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela tem um objetivo central: apontar para o homem o caminho que o conduz para o céu. Observa que a Bíblia não tem a proposta de trazer vários caminhos. A Bíblia fala de um caminho. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vem falando do homem e Deus, a criatura e o Criador. Então, meu amado, a mensagem central da Bíblia é: o homem terá que se apresentar perante o seu Criador e prestará conta das suas escolhas, das suas decisões, do que fez nesta vida. Então, prepara-te para se apresentar diante do teu Criador. Vamos lá, subtópico de número 2, inspiração. No primeiro tópico nós aprendemos a revelação, é o conhecimento que Deus traz. E agora é a inspiração. A inspiração é a forma como se transmite aquele conhecimento, aquela revelação. Vamos lá, subtópico de número 2, inspiração. Diz respeito à forma como se deu o registro desta revelação. Homens separados por Deus foram por ele capacitados pelo Espírito Santo para descreverem a forma como esta revelação se deu. Uma coisa é a revelação. A revelação é o conhecimento que Deus traz. A inspiração diz respeito à forma como que foi transmitida esta revelação.
Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus revelada e também a palavra de Deus inspirada. Os homens que escreveram a Bíblia foram homens que Deus capacitou através do Espírito Santo para escreverem esta revelação de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós cremos nisso, nós somos desse postulado, acreditamos que a Bíblia ela é a revelação de Deus e acreditamos que ela também é inspirada pelo Espírito Santo de Deus a homens que ele escolheu segundo o seu propósito. Eu faço aqui uma breve reflexão. A revelação dada por Deus aos homens se deu de formas diferentes e de intensidades também diferentes. Quanto à inspiração, esta também se deu de formas distintas, tudo de acordo com o propósito de Deus. Nós observamos como que deu a revelação de Deus ao longo da Bíblia. Meu amado, a revelação de Deus ela se deu de formas diversas. Uma revelação de Deus é quando Deus se manifesta no Monte Sinai, que houve trevas, trovões, vozes, relâmpagos, em que todo Israel tremeu, sentiu que ia morrer e pediram que Moisés falasse com Deus, Deus falasse com Moisés, mas que não falasse com o povo, que eles não estavam suportando. É uma das maiores revelações do Antigo Testamento. Mas foi sempre assim? Não. A revelação, ela se deu muitas vezes de formas intensas e outras vezes de formas não tão intensas assim. Deus, algumas vezes, ele vira para o profeta e fala com o profeta em sonho, fala no profeta através de visão, como Deus falou com Abraão, como Deus falou com Noé, meu amado. Então há várias formas de Deus trazer esta revelação. E esta revelação de Deus, ao longo de toda a Bíblia, ela se dá de formas diferentes, em níveis diferentes, dentro do propósito do projeto que Deus tem. Amém, meu querido? Então nós precisamos entender que esta revelação, ela se dá de formas diferentes. E a inspiração, ela também se dá de formas diferentes, como nós vamos analisar. Os livros da Bíblia de Gênesis, Apocalipse, cada escritor desse teve uma inspiração, uma revelação. Eu olho lá para João no livro de Apocalipse, Jesus se apresenta para ele de forma visível, ele vê o Senhor. Mas foi todos os escritores da Bíblia que Deus apareceu assim de forma visível? Não. Então Deus usa formas diferentes, dentro de propósitos diferentes, para estabelecer a sua palavra, a Bíblia, que nós temos em nossas mãos. Vamos lá. Terceiro subtópico, a forma de comunicação. Deus se valeu de diversos elementos de comunicação, às vezes por meio da palavra e da visão, do som e da imagem. Os vários recursos didáticos e visuais foram usados por Deus para tornar sua mensagem mais compreensível ao escritor e, por fim, ao leitor. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia, Deus é um verdadeiro pedagogo. A Bíblia, ela é uma fonte de inspiração para várias áreas do saber humano. Uma delas é a pedagogia. Pedagogia é a arte de ensinar. É a ciência de ensinar as pessoas. Então, meu amado, eu vejo Deus se valendo, por exemplo, uma visão que ele dá para Pedro. Ele mostra um lençol com animais impuros. E ali Deus usa aquela visão para dar a Pedro uma dimensão do propósito dele em salvar os gentios. Outra forma que usada por Deus, Deus manda o profeta descer até a casa do oleiro, porque lá na casa do oleiro Deus iria falar com o profeta Jeremias. O recurso visual, audiovisual. Quando eu olho, por exemplo, Deus falando com o profeta Isaías, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. O que eu entendo disso? São os métodos e formas pedagógicas adotadas por Deus para comunicar ao coração do escritor, para que ele possa compreender
essa revelação de Deus e transmitir esta revelação que ele teve da parte de Deus. Ele compreendendo melhor, ele vai ter uma mais inspiração da parte de Deus para transmitir o que Deus quer falar, não somente com ele, mas com todos os leitores da palavra de Deus. Eu uso aí uma imagem que lembra um oleiro trabalhando aí no barro, trabalhando em um vaso. Deus usou uma imagem desta, um oleiro trabalhando, mandou o profeta Jeremias descer. A partir do que o profeta Jeremias viu, ele começou a observar. Primeiro ponto que Deus deixa o profeta observando, é Deus agindo dentro do quê? Da sua razão, da sua compreensão, do seu entendimento. Então o profeta viu que o oleiro estava ali a trabalhar, que aquele vaso se quebrou, se partiu, ele não jogou fora, foi lá, pegou, refez, amassou novamente e tornou a fazer um outro vaso. E Deus fala, você viu o que o oleiro fez? Assim sou eu na vida de vocês. Eu vou quebrar vocês, vou fazer de novo, mas eu não desisto de Israel. Meu amado, isso é maneiras de Deus falar, de se fazer entendido, de se fazer compreendido. E é maravilhoso quando nós percorremos toda a Bíblia e vemos Deus ensinando de diversas formas e de diversas maneiras. Hoje nós faremos diferente. Estou encerrando o primeiro tópico da nossa lição e agora estaremos dando início ao segundo tópico da nossa lição. Normalmente nós produzimos 3 vídeos, eu mudei a proposta fazendo 2 vídeos, mas essa lição de hoje ela tem 4 tópicos. Eu achei por bem dividir em 2 vídeos com 2 tópicos. Já estudamos o primeiro tópico e agora nós vamos estudar o segundo tópico da nossa lição. Tópico de número 2, a inspiração divina. Nós já falamos sobre a revelação, que é o conhecimento. Mas agora vamos falar sobre a inspiração, que é a capacidade, a habilidade dada por Deus para registrar a revelação e o conhecimento que Deus estava transferindo para o escritor. Vamos lá? Primeiro subtópico, a inspiração divina. A inspiração divina não neutralizou o intelecto do portador da revelação. Em vários textos é possível perceber que Deus se vale da intelectualidade do escritor ou a partir da realidade vivenciada pelo mesmo. Eu observo a seguinte coisa. De Gênesis a Apocalipse, são aproximadamente 40 escritores da Bíblia, aproximadamente, no intervalo entre 1.600 a 2.000 anos de diferença entre o primeiro escritor e o último escritor, que é João, lá em Apocalipse. E em cada um desses, Deus trouxe uma inspiração. E Deus se valeu o quê? Da capacidade intelectual, da experiência de vida e do contexto social no qual ele estava inserido. Então, quando nós falamos de inspiração, Deus não usou aquele método de o camarada fechar os olhos, vai escreve. Faz isso, vai escrever. Não, Deus não anulou o intelecto, porque Deus deu ao homem a capacidade de pensar, de criar e de articular. Então eles foram inspirados por Deus. Isaías, ele, por exemplo, a forma de Isaías escrever é diferente da forma de escrever do profeta Amós. Eu faço até aqui uma breve colocação, uma reflexão. O profeta Isaías é tido como um dos mais intelectuais escritores da Bíblia. Ele era da família real e, portanto, possuidor de inúmeras habilidades e competências. O profeta Amós era boiadeiro e contemporâneo de Isaías. O que eu faço aí uma análise entre o profeta Isaías e o profeta Amós. Ambos foram contemporâneos. Isaías era descendente de reis. Ele era da família real. Consequentemente, ele teve acesso a uma melhor educação, uma melhor habilidade para escrever. Ele escreveu aí 66 capítulos dentro do seu livro. E nós vamos ver o profeta Amós.
o profeta Amós, ele também teve de Deus a inspiração. O profeta Isaías é tido como profeta messiânico. E o profeta Amós, ele era aquele homem que era boiadeiro. Ele era um homem que trabalhava com gado, era um homem mais rude, mas era um homem que Deus usou segundo o propósito. Ele disse: olha, eu não sou profeta, nem filho do profeta, mas o Senhor me tirou de trás das boiadas de Israel e dos sicômoros, que ele também cultivava, ele plantava. Ele era um homem do campo. Então nós observamos que nos escritores da palavra da Bíblia, Deus se valeu da capacidade intelectual, o contexto histórico, social e a experiência de vida de cada um. Quem lê, por exemplo, uma carta de Paulo e lê a carta de Pedro, os críticos literários, percebe que há elementos diferentes na composição do texto. A revelação, ela é de Deus, mas a inspiração também é de Deus. E Deus se valeu da mente desses homens. Esses homens não saíram escrevendo a reveria ou sem compreender o que estavam escrevendo. Esses homens, eles foram inspirados por Deus para escrever as Sagradas Escrituras. Eu uso aí uma imagem que lembra um pouco que poderia ser o profeta Amós. Era um homem do campo, um homem simples, sem aquele acesso a uma educação refinada, como foi o profeta Isaías, mas Amós, ele cumpriu o propósito de Deus. Ele também recebeu a revelação de Deus. E a revelação do profeta Amós, ela não é inferior à revelação do profeta Isaías. Então, cada um recebeu de Deus uma revelação dentro do propósito que Deus tinha estabelecido para aquele contexto, para aquele momento. E esta revelação, ela não ficou retida somente nos dias do profeta Isaías e do profeta Amós. Ela nos alcançou porque toda a palavra de Gênesis a Apocalipse, ela tem como objetivo apontar para o homem, em todos os tempos e em todas as eras, o caminho da salvação. Vamos lá ao subtópico de número 2, dentro do nosso segundo tópico da nossa lição. Uma avaliação exegética. A exegese diz respeito ao critério adotado na interpretação do texto bíblico. Muitas heresias ao longo dos séculos surgiram em decorrência da interpretação tendenciosa, errônea ou mal aplicada do texto bíblico. A exegese é a interpretação do texto. Então, meu amado, nós precisamos olhar a Bíblia e fazer a exegese. O que é exegese? O que a Bíblia fala acerca de determinado assunto. Então, a má interpretação da Bíblia já trouxe também várias heresias. Por quê? Observe, da mesma raiz que se faz o remédio, também se extrai o veneno. A diferença está na dosagem. A diferença, em muitos casos, entre o veneno e o remédio está na dosagem usada e na intenção de quem está manipulando aquela planta. A Bíblia, meu amado, ela é mal interpretada, fora do seu contexto, com inclinação e tendências. Meu amado, a pessoa usa a Bíblia para matar, já muitas guerras já foram feitas se fundamentando na Bíblia. Heresias já foram introduzidas, alguém já marcou aí a volta de Jesus. Nós vemos aí a história de uma denominação que a base dela, o fundamento dela, foi a partir de um pastor que, estudando a escatologia, por 2 vezes marcou a volta de Jesus, e Jesus não compareceu porque não estava dentro do plano de Deus, não era o momento e a hora. Então, a exegese, ela é muito importante quando nós vamos interpretar a Bíblia, a palavra de Deus. Então, meu amado, ao longo da história, muitas heresias, não somente na história, mas nos nossos dias. Teologia da prosperidade, a teologia, meu amado, do triunfalismo da igreja e tantas correntes teológicas que vão distorcendo a Bíblia segundo os seus interesses. A palavra de Deus, meu amado, ela é a mesma. Alguém distorce o contexto do que a Bíblia diz, mas o Deus da Bíblia,
é o Deus da pureza, é o Deus da santidade, é o Deus da mudança, é o Deus da transformação do caráter, é o Deus do nascer de novo, ser nova criatura. Esses conceitos, eles são universais, eles não mudam, meu amado. Então, a interpretação da Bíblia, ela é muito importante quando nós examinamos a Bíblia e comparamos a Bíblia com a própria Bíblia. Nós somos do postulado que a Bíblia explica a Bíblia. Vamos lá? Uma reflexão. O texto bíblico é divinamente revelado e, portanto, perfeito. Em contrapartida, a teologia é o estudo destes textos sagrados e, portanto, sujeita a falhas na interpretação e aplicação dos mesmos. Observe uma coisa, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, uma revelação da parte de Deus. É um livro maravilhoso, é um livro perfeito. Agora, o problema está na teologia, porque a teologia, ela é humana. A teologia, ela se fundamenta na interpretação desse texto sagrado. Aí eu quero que você que é professor da Escola Bíblica Dominical, você que é professora da Escola Bíblica Dominical, tenha isto em mente. A teologia, ela é humana, ela não é divinamente inspirada e revelada necessariamente. Ela pode ser uma interpretação do texto. Agora, pode ser uma interpretação com a revelação, o conhecimento e a inspiração de Deus. Como eu creio que no nosso meio, na Assembleia de Deus, nós temos homens inspirados, homens focados, sérios, de capacidade e conhecimento. Amém, meu querido? Mas toda teologia, toda interpretação da Bíblia, ela pode passar por erros e equívocos de entendimento, compreensão. Então, o texto é perfeito, o texto é autêntico e verdadeiro, mas a teologia, ela é humana. E como humana, ela não é uma ciência exata ou tampouco uma ciência perfeita. Ela está passível de erros, ela está passível de falhas. Eu posso cometer equívocos na hora de explicar alguma coisa, porque eu entendi daquela forma. Alguém pode entender de outra forma. Então, nós precisamos compreender que diante de um texto sagrado, eu tenho que ter maturidade para entender que outros terão uma compreensão diferente daquela que eu tenho. E o meu entendimento não necessariamente significa que eu sei mais do que o outro, que eu sou melhor do que o outro. Então, a interpretação do texto está sujeita a falhas porque ela passa pelo processo de compreensão humana. Amém, irmãos? Mas vamos procurar viver a Bíblia. O importante é o seguinte, não é o tanto que eu sei da Bíblia, é o tanto que eu consigo viver a partir daquilo que eu sei. Porque há muitos teólogos que conhecem Bíblia em hebraico, em grego, aramaico, em vários idiomas, mas não vivem nada daquilo que prega, nada daquilo que entende. E aquela irmãzinha que talvez mal consegue recitar o Salmo 23, mas ela vive o pouco que ela conhece. Amém, amado? A Bíblia não foi feita para discutir, para fazer debates. A Bíblia é feita para viver e para ensinar aqueles que estão aptos, com o coração aberto, para ouvir a voz de Deus. Vamos lá, meu amado, subtópico de número 3 dentro desse vídeo. Autoridade. A autoridade da Bíblia não está nos seus escritores ou tampouco nos intérpretes, mas em Deus que a revelou, inspirou e a confirma através da pregação, do ensino e da meditação da mesma. Nós somos do postulado de que a autoridade da Bíblia não está no escritor ou no intérprete, da CPAD, no comentarista. A autoridade da Bíblia, ela está em Deus. Ela não está no homem. A autoridade da Bíblia não está em Paulo. A autoridade da Bíblia não está em Pedro. A autoridade da Bíblia não está em Isaías. A autoridade na Bíblia está naquele que deu a inspiração, naquele que deu a revelação. A autoridade da Bíblia está naquele que confirma a palavra quando pregamos, quando oramos, quando ensinamos. A autoridade da Bíblia está no Senhor,
no nosso Deus. Eu particularmente, eu sou, pela graça e a bondade do Senhor, fui batizado com o Espírito Santo de Deus. E de onde veio essa autoridade? Lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro fala que esses sinais eles iriam se repetir posteriormente àquele dia do Pentecostes, não. A autoridade ela vem de Deus. Quem me batizou com o Espírito Santo foi Deus, meu amado. Na verdade, Jesus Cristo. Porque Ele é quem batiza com o Espírito Santo. Então, a autoridade da Bíblia, ela está em Deus. Assim cremos e assim vivemos. Meu amado, encerramos aqui o primeiro e o segundo tópico da nossa lição. Estaremos produzindo posteriormente o terceiro e o quarto tópico da nossa lição no próximo vídeo. Então, como você já percebeu, esta lição de hoje é uma lição muito grande, é uma lição extensa e nós estamos procurando sintetizar em 2 vídeos de forma objetiva e não tendo tanto tempo para aprofundar. Porque, do contrário, nós gastaríamos muito mais do que esse tempo que nós estamos usando. Mas o nosso objetivo é dar um suporte e auxílio aos professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. E aquilo que não foi possível passar para você, com certeza, o Espírito Santo vai comunicar ao seu coração. Que Deus abençoe a todos e eu te aguardo no próximo vídeo, no nome de Jesus.